Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tenho um desafio, porque além do YouTube eu estou tentando transmitir também ao mesmo tempo para o Instagram e também para o Facebook. Vamos ver se dá tudo certo. Beleza, estou vendo o pessoal chegando aqui pelo Instagram, pessoal no YouTube também. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Pedir ajuda de vocês para poder compartilhar o link, para que a gente possa alcançar mais pessoas. A live fica gravada, sempre me pedem isso, me perguntam, pô, professor, deixa a live gravada, isso é importante para que possam acompanhar depois, mas esse momento vai ser, sempre é interessante também, sempre é rico, porque a gente pode conversar direto com as pessoas, né? O Matheus está aqui já na sala comigo, esperando para poder conversar com a gente. Ajudem a compartilhar o link aí, por favor. Eu não posso deixar de mencionar aí a parceria com a Finis, agradecer mais uma vez a parceria com a Finis. Fala, Michel, se vocês quiserem comprar lá, adquirir qualquer produto no site da Finis, usam o meu cupom de desconto, que é TuscherFinis10. Também passar para vocês aqui em primeira mão, que isso é realmente bem novinho, a minha comunidade, que é para professores e treinadores de natação. Então, vocês podem acompanhar a comunidade pelo aplicativo. Tem aí o QR Code para vocês escanearem. Vocês podem ir direto na loja de aplicativo de vocês e digitar lá Tuscher App, que vocês vão achar o aplicativo. Por que eu resolvi criar a comunidade, pessoal? Porque muitos de vocês mandam e-mail para mim com perguntas sobre o ensino da natação, treinamento, periodização, essas coisas que vocês veem nas minhas redes sociais. E eu pensei, poxa, se eu for responder um por um, a gente está deixando de divulgar esse conhecimento para várias outras pessoas. Então, na comunidade, a gente tem essa possibilidade de alcançar mais professores e fica lá a discussão para qualquer momento a gente poder fazer isso. Lembrar também do meu site, que continua lá com vários artigos para vocês lerem, sobre as mais diversas temáticas também, quando a gente fala sobre natação. Esse bate-papo que eu tenho aqui com o Matheus, depois eu vou transformar num podcast, que está lá no meu também, no meu podcast, que é Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Já tem lá mais de 70 episódios. Alguns são mais técnicos, outros são conversas como essa que eu teria agora com o Matheus, mas todos sobre o nosso universo aquático, que são importantes para professores, treinadores, atletas, que é o caso aqui desse bate-papo com o Matheus, e também para gestores, para os pais. Muitos pais mandam mensagem para mim querendo saber sobre treinamento de crianças e de jovens, então tem muita coisa bacana para vocês lá também. E por fim aqui, meus próximos cursos, eu tenho um curso agora dia 4/10, 4 de outubro aqui em Itaperuna, onde eu moro. É um curso para professores e treinadores, onde eu falo sobre o condicionamento físico. No finalzinho de outubro, lá nos dias 25 e 26, eu vou estar em Rio Maior, em Portugal. Fui convidado pela Associação Portuguesa de Técnicos de Natação para poder participar do evento. Vou com 2 professores, o professor Tiago e a professora Olga, não sei se eles estão aí. Fala, Glauber, meu amigo, boa tarde. Não sei se eles estão aí. Em novembro, 14 e 15, tem o CIAFIS, que é no Rio, que é um evento das Forças Armadas. Vou falar sobre periodização do treinamento esportivo. E no finalzinho de novembro, vou estar em Sete Lagoas, um curso muito bacana sobre adaptação ao meio aquático. Eu tenho certeza que é o curso mais completo sobre esse assunto que eu já ministrei. E vai ser um prazer poder encontrar com todos vocês lá, tá? Antes da gente começar, eu lembro que se você quiser apoiar as minhas iniciativas aí nas redes sociais, tem o Superchat para vocês contribuírem no YouTube, tá? Isso ajuda a manter essas lives, a manter a comunidade, o aplicativo, então qualquer contribuição que vocês possam fazer é bem-vinda. Pessoal que está acompanhando no Instagram, se quiser ir para o YouTube, sejam bem-vindos. A gente está esperando por vocês aqui, tá? Deixa eu tirar essa tela. Opa. Aqui. Legal. Vamos lá. Então, a gente vai conversar hoje sobre transição de carreira na natação. Estou aqui já com o Matheus Santana. A gente estava até conversando antes aqui, que é um tema muito importante, um momento muito importante, porque o atleta, ele se vê tendo bons desempenhos esportivos, bons desempenhos competitivos, e ele acha, né, ainda mais quando a gente é jovem, que essa capacidade de manutenção do desempenho esportivo e os benefícios
associados a esse desempenho esportivo vão durar, entre aspas, para sempre. Alguns atletas têm essa oportunidade de pensar nessa transição de uma maneira mais suave, sutil, de alguma maneira cai a ficha e ele começa a se preparar, mas tem muitos atletas também que, em função de situações como lesão, algum problema com a família, algum problema com o clube, não sei, é desligado do clube, eu tenho que mudar de cidade, essa transição acaba acontecendo de maneira muito abrupta e o atleta não sabe lidar com isso. Por isso que esse momento é importante. E não é importante só para o atleta, né? É importante para todo esse conjunto de pessoas que cercam o atleta, como gestores dos clubes, federação, confederação. Se não pensar no Comitê Olímpico também, inclusive o Comitê Olímpico tem cursos, iniciativas nesse sentido. Também os pais, quando a gente pensa em atletas mais novos. Eu trouxe para vocês aqui alguns estudos, né, de maneira bem breve, alguns relatos de estudos científicos, para que a gente possa ter isso também como pano de fundo para a nossa discussão. Sem mais delongas, vamos lá, Matheus. Chama aí Matheus Santana, campeão pan-americano, recordista mundial júnior, e que ainda vive grandes momentos na natação. Eu estava acompanhando o Matheus pelas redes sociais e percebi, pelas postagens do Matheus, que ele já estava começando a se preocupar com essa transição. Eu falei, poxa, tem que convidar o Matheus para a gente bater um bate-papo. Como é que tá, Matheus? Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde aí para o pessoal que está assistindo a gente. Realmente, eu já planejo essa fase toda, né? Essas etapas da transição de carreira. Eu acho que a transição de carreira, o próprio nome já diz, ela é uma fase transitória. Então, ela não acontece, de repente, de um dia para o outro. Ela não acontece de um mês para o outro. Você tem etapas, né, durante esse processo. E eu já venho me preocupando com isso já há algum tempo, junto com a Pamela Alencar, que é minha namorada, né? A gente já debate essas coisas em casa há muitos anos atrás. E eu estou em uma dessas fases assim, de planejamento. É importante a gente pensar, estruturar, planejar, e durante os momentos que vão chegando, né, durante as etapas que vão chegando, é importante também a gente estar preparado sempre para adaptar alguma coisinha, porque nada sai 100% como planejado. Mas se você já tiver um planejamento antes, facilita muito. Se você não tiver um planejamento, você vai entrar em desespero ali e ainda por cima vai ter que se adaptar a uma situação que geralmente causa uma certa tensão, não só mental, mas de algumas outras situações da própria vida, né, financeira. O que você vai fazer daqui em diante? Muita gente se identifica só como nadador, né, só como atleta. Então, depois dessa fase, o que você vai fazer? Isso tudo faz parte das etapas da transição de carreira. Perfeito, Matheus. Matheus, sem você perceber, você citou exatamente os pontos que os artigos científicos trazem para a gente. Ó. Problemas com identidade. Então, o nadador, o atleta, ele pensa, pô, quem sou eu além do esporte? Porque muitas vezes o atleta vai se apresentar, eu sou um nadador, sou atleta olímpico, sou campeão pan-americano, Matheus Santana. Tá, mas como se todo você se resumisse a essa função, e você é muito mais do que isso, né? Mas as pessoas te reconhecem por isso. Então, muitas vezes, quando tem essa transição, a pessoa começa a perceber, caramba, o que eu sei fazer além de nadar? O que eu sei fazer além do esporte? Então, pode ter esse problema de identidade, desafios emocionais e psicológicos, dificuldades financeiras. Muitos atletas não conseguem ter a carreira esportiva e, ao mesmo tempo, desenvolver uma carreira acadêmica ou profissional. Então, se aposentam do esporte, não tem uma profissão, não tem algo a mais para poder fazer. E a gente vai conversar sobre isso. Matheus, minha primeira pergunta é a seguinte. Você foi campeão pan-americano, foi recordista mundial júnior, atleta olímpico. Como é que foi a sua trajetória até chegar nesse nível de rendimento? O que você pensava naquele momento? As coisas foram acontecendo ou você achou que poderia controlar esse processo? No início, quando eu era muito novo ainda, ali mais ou menos do infantil para o juvenil, né? Eu achei que esses processos seriam processos controláveis.
que eu conseguiria estipular objetivos, né, para cada período ali que eu estava vivendo na natação, e que eu pudesse, de alguma forma, controlar tanto os resultados, quanto o planejamento, quanto aonde eu queria chegar. De certa forma, uma parte das coisas foi acontecendo naturalmente, e outra parte eu tive que realmente me empenhar, me dedicar e ter uma certa organização nisso. Eu sempre fui um cara muito sonhador, assim, muito planejador. Então, desde novinho, assim, eu já me imaginava nadando Pan-Americano, nadando uma Olimpíada, nadando campeonatos mundiais, mas era tudo realmente sonho, né? Aquela parte mais lúdica. E quando esses momentos foram chegando, eu fui tendo que desenvolver metas, né? Desafios, objetivos, planejamento, para chegar nos lugares onde eu queria chegar. Então, quando eu saí do Botafogo, na época de juvenil, e fui para a Unisanta, quando eu era júnior, foi uma fase de transição, onde eu me percebi crescendo, né, evoluindo em vários aspectos físicos, de habilidade aquática, de treinamento, próprio desenvolvimento corporal mesmo daquela fase. Mas eu tive que também estipular objetivos e me criar ali umas estratégias para no dia a dia eu me desafiar e conseguir estar chegando nos objetivos que eu queria chegar. Então, além disso tudo, o pessoal deve saber, né, que eu sou diabético, e a diabetes ela me ajudou no sentido de ter essa responsabilidade, no sentido de construir o caminho para chegar nos objetivos. Porque não era simplesmente só acordar, arrumar minha mochila e treinar. Eu tinha que acordar, medir minha glicemia, ver se estava tudo bem, ver se eu tinha passado a noite bem, estava bem recuperado, o que eu ia comer, como que eu ia controlar ali minha glicemia no treino, de acordo com o que eu fosse comer. Então, isso tudo foram coisas que foram me guiando pelo caminho e me fizeram alcançar os meus objetivos, né? Óbvio que eles aconteceram e alguns não aconteceram, mas eu também ia reajustando a rota, né? Reajustando as condições que eu tinha para chegar onde eu queria. E, graças a Deus, eu consegui ser campeão pan-americano, consegui ser finalista olímpico, nadar uma Olimpíada em casa, na minha cidade, que nem no meu melhor sonho eu imaginava que ia acontecer dessa maneira. E consegui nadar com vários ídolos, né, que eu tinha na minha infância. Consegui ganhar principalmente de um grande ídolo meu na época, que era o César Cielo. Estava ali num período do auge da carreira dele mesmo, né? Tinha acabado de vir de um campeonato mundial em 2013, onde ele conquistou 2 medalhas de ouro, se eu não me engano. E logo no ano seguinte eu pude competir de igual para igual com ele, no Troféu Maria Lenk de 2014. Fiquei a poucos centésimos do ouro, ele bateu na frente. No ano seguinte eu bati na frente e ele ficou com a prata. Então foi uma coisa assim, uma história que, de certa forma, foi acontecendo naturalmente, mas também teve bastante preparação. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que foi naturalmente porque eu tive essa responsabilidade comigo mesmo. Mas, de certa maneira, houve uma preparação, assim, um caminho, e sobre todas as coisas que eu tinha que fazer para trilhar esse caminho. Excelente, Matheus. Você estava falando um pouquinho da sua trajetória e olha que ponto interessante, pessoal. O Matheus falou assim, no Troféu Maria Lenk de 2014, a gente está em 2025. Então, assim, o atleta, né, Matheus, ele não começou a treinar ontem, realmente é uma carreira. Por isso essa preocupação da gente pensar o que eu sei, que outras experiências eu tenho além do esporte. Porque se a gente for pensar uma pessoa comum, ela faz lá a educação básica dela, faz o ensino superior, de maneira geral, e depois ela começa a trabalhar, ela tem 22, 23 anos. Se a gente for pensar a carreira de um atleta, ela começa quando ele tem 12, 13, 14 anos, aí depende de cada um dos atletas, ou seja, a vida daquele jovem e daquele adulto jovem foi sempre o esporte, né, Matheus? Com certeza. A vida, principalmente de quem atua
no alto rendimento mesmo, no altíssimo rendimento, né? Você tem anos de dedicação aí por trás disso. Então, às vezes, eu lembro na época de escola, assim, que eu era muito novo e já tinha uma certa dificuldade de conciliar estudos do período de colégio com horário de treino, com às vezes sono, treinava de madrugada, ia para a escola, chegava na escola morto, deitava na cadeira e não aguentava, dormia às vezes. E aí tinha que ir criando estratégias para tentar conciliar todos esses momentos, todas essas dificuldades que inevitavelmente surgem, né? Mas você acredita que todo atleta jovem, ele consegue, que tá tendo um bom desempenho no esporte, ele dá a mesma importância também para a escola, para a educação? Porque qual é a ideia que eu tenho? Eu nadei, participei de competições, mas nem próximo desse nível. Mas qual é a ideia que eu acho que às vezes o jovem tem? Caramba, a natação vai me dar tudo aquilo que eu preciso e vai ser para sempre. Por que eu vou me dedicar tanto aos estudos? Não é, Matheus? Por que eu vou me dedicar tanto aos estudos, como os outros colegas, se, poxa, eu já estou tendo tudo que eles sonham em ter daqui a 10 anos, às vezes eu estou tendo agora. É um conflito para um atleta jovem. É exatamente isso. Chega até a ser um pouco ingênuo, né, e de certa forma enganador, assim, esse cenário. Se a gente estivesse falando do futebol, talvez mudaria a vida de alguém, mas você teria que ser um gênio da bola também, né? A natação, ela ainda culturalmente, assim, no meio aquático, e aí eu digo em questão de clubes, treinadores, equipes em geral, quem convive no meio aquático, eu ouvi muito assim, cara, você tem uma rotina e tal, vai se dedicar tem que dedicar ao esporte agora, porque depois você estuda, depois você vai ter tempo para se preparar para alguma outra coisa que você queira fazer na vida, mas o esporte é agora, você tem que se dedicar, tem que vir treinar 2, 3, 4 vezes por dia, e aí depois descansar, e assim, você vive como, né? Depois de um tempo, eu fui percebendo que a gente, às vezes, coloca essa coisa de se preparar como uma coisa de que o atleta tem que estar ali 100% do dia dentro da piscina ou dentro da academia, fazendo alguma coisa. E essa preparação, ela realmente ela faz parte, mas ela não precisa ser tirar o seu dia inteiro para você se dedicar só a uma coisa na sua vida. Hoje em dia a gente tem metodologias muito mais objetivas, né? E métodos de treino e até ambientes, clubes que tratem essa própria combinação da preparação esportiva com o estudo, com um crescimento não só esportivo, não só físico, mas um crescimento intelectual, ali, um crescimento educacional, para você conseguir enxergar os próximos passos. Daqui para frente, quais vão ser os próximos passos? E aí, assim, você vai criando também um certo alívio para o âmbito esportivo, né? Sim. Porque você não está ali vidrado, focado só em uma coisa, tentando fazer só uma coisa, tentando 24 horas por dia melhorar dentro da piscina, mas esquecendo de outros aspectos da sua vida. E talvez isso seja um dos fatores que até causam uma certa perda de identidade do próprio atleta também, que começa a se achar só um nadador. O que você faz? Eu nado. E depois de nadar, o que você faz? Vou para casa e durmo. E depois de acordar, eu volto para a piscina e nado. As coisas eram assim, né? Mas eu acredito que estão tendendo à mudança. Um pouco devagar aqui no Brasil ainda, mas tende a melhorar, eu acho. A gente tem os modelos de treinamento longo prazo, que são para os esportes, e há uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de escrever o modelo aqui para o Brasil, em parceria com a CBDA e com o COB, e muitas vezes a gente vai apresentar isso para os treinadores, e eles, não, mas nos Estados Unidos não é assim, é porrada desde cedo. Cara, a gente tem que pensar o indivíduo como um todo. Até por causa disso, né, Matheus? Se o cara ficar pensando em natação o dia inteiro, o cara entra em parafuso, e não é a ideia.
ele é muito mais do que um nadador. Teve algum momento da sua carreira que você já pensou isso? Poxa, eu só sou um nadador? Teve, com certeza. Assim, a minha carreira, ela foi muito legal, assim, eu tive muitas oportunidades e eu sempre gostei e fui muito interessado de abraçar todas as oportunidades que eu achava que pudessem me trazer um aprendizado muito grande. Então, por exemplo, vou citar um período que foi ali logo depois dos Jogos Olímpicos de 2016, eu recebi um convite do próprio David Marsh, que é um treinador americano, né? Multimedalista, olímpico, mundial. É um dos caras que, assim, a facilidade com que ele trata a natação chega a ser quase natural, assim, dele. Ele nasceu com isso. Se você conversa 5 minutos com ele, você fala, cara, esse cara nasceu com a sabedoria da natação. E eu recebi um convite para ir treinar na equipe dele. No ano de 2017 eu fui, né? Eu quis ir para os Estados Unidos, principalmente porque havia anos de dedicação ali. Eu já tinha sido recordista mundial júnior, já tinha sido campeão olímpico da juventude, já tinha sido campeão pan-americano. E a gente chegou na Olimpíada e eu tive uma sensação, assim, olhando para os outros países, eu tive uma sensação de que a gente ainda não estava preparado. E eu fiquei me questionando. Falei, cara, por que a gente não se sente preparado se a gente treina tanto aqui no Brasil? A gente se prepara tanto, a gente investe tanto da nossa vida para o esporte, né? E os caras, eles estão sempre conseguindo melhorar alguma coisinha a mais, estão sempre conseguindo tirar uma certa vantagem em submerso, em saída, na própria eficiência do nado, na técnica, e isso me chamava muita atenção. E aí eu quis ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, tive diversos aprendizados lá. Uma das coisas que eu aprendi era que o americano, ele não se via só como nadador, não importava se o cara fosse multimedalista olímpico, ele fazia uma outra coisa também. Tive vários exemplos na equipe onde eu treinei de atletas que chegavam, treinavam, depois se arrumavam, né? Uma camisa social, uma mochila, o computador, alguns papéis e tal, sapato. E eu pegava o meu casaco, né? Botava o casaco, pegava o chinelo, botava no pé, e os caras falavam, tá indo para onde agora, Matheus? Eu falava, ué, tô indo para casa descansar. E eles iam para o trabalho. Os caras iam para o trabalho e de tarde eles voltavam do trabalho e chegavam ali na piscina com a mesma roupa. E aí eu ficava pensando, falava, caramba, eu me enxergo tanto como o nadador que se eu tivesse que parar só um pouco e escolher uma outra coisa, eu não saberia por onde eu começar. Não saberia o que escolher, qual seria a minha opção, o que eu faria na vida. E aí isso começou a, de certa forma, martelar na minha cabeça, né? Depois de um tempo, eu voltei para o Brasil e assim que eu cheguei aqui, eu cheguei no Brasil sem clube, na verdade, porque por essa minha escolha, como o esporte, a natação é um esporte amador, a gente tá nada te segura, você não tem uma tranquilidade assim para você falar, ó, meu planejamento de treinar em tal clube, fazer parte da equipe por tantos anos, vou me dedicar por tantos anos a esse esporte assim. Então você fica meio inseguro, tem uma certa insegurança. Por eu ter decidido ir para os Estados Unidos, o meu clube da época me cortou da equipe e depois eu tive que retornar porque nenhum outro clube naquele momento aceitava que nadadores brasileiros treinassem fora. Quando eu voltei, eu conheci a Pamela. Eu já conhecia a Pamela, né, de algumas seleções, vivências juntos, mas a gente acabou caindo. Eu fui para o mesmo clube que ela estava e tal, e a gente começou a conviver mais. E numa das conversas que a gente teve e tinha, e sempre tem até hoje, né, de planejamento, de falar sobre a vida,
ela me perguntou o que eu faria depois que eu parasse. E eu já tinha ouvido essa pergunta várias vezes, né? Mas na minha cabeça ali, aquela hora deu uma virada de chave. Parece que passou o filme de todas as experiências que eu tive nos Estados Unidos, observando os outros nadadores. E eu falei assim, caramba, não sei o que eu vou fazer, porque eu acho que eu só sei nadar. É a única coisa que eu faço. Eu nado e tal, e vou para casa, descanso, tento me recuperar. No dia seguinte estou na piscina de novo. Então eu acho que de certa forma, todo nadador já passou por isso, sabe? Já passou por esse tipo de questionamento e talvez por essa dúvida do que eu vou fazer quando eu parar. Só que aí a partir dessas situações todas, né, desses momentos todos e desses aprendizados, eu comecei a perceber, eu falei assim, vou mapear o que eu sou bom, o que eu faço, que eu faço muito bem. E naturalmente as pessoas chegam para mim e falam, pô, caramba, gostei disso que você fez. Uma das primeiras coisas que me veio na cabeça foi a escrita. Eu sempre fui um cara que gostei muito de ler e depois eu gostava muito de escrever também. Quando eu tinha 15 anos, que eu saí de casa, eu fiz uma carta para minha mãe e eu deixei a carta lá na gaveta dela, escondida e tal. E depois, alguns dias depois que eu saí, eu falei para ela, tem uma carta aí que eu deixei para você. E eu sempre tive muito essa coisa da escrita em mim. Então eu comecei a mapear. Eu falei, cara, vou começar a perceber de agora em diante o que eu sou bom, o que eu faço muito bem. E aí me veio na cabeça a escrita. Depois de um tempo eu fui descobrindo que eu era bom de ajudar alguns amigos e ajudar outras pessoas com alguma dica de técnica de nado, alguma coisa de melhoria de nado. É diferente de você saber fazer a coisa muito bem, né? Saber ensinar bem também é um diferencial. Então, eu fui mapeando essas coisas e aí isso foi gerando dentro de mim um alívio. E esse foi o ponto inicial ali que eu tive para ir conseguindo depois mapear um caminho que me fizesse levar até planos de transição de carreira, planos de depois do pós-carreira de atleta, o que eu vou fazer quando eu parar de nadar efetivamente. E acho que foi essa combinação de fatores assim que me fez sair dessa noia, dessa crise de eu sou só nadador. E eu consegui me enxergar de outras maneiras também, fazendo outras coisas. Legal, Matheus. Só para o pessoal ter a dimensão, né? Vamos comparar com a minha vida. Eu sou professor universitário, investigador. Quando eu me aposentar, eu vou estar com 70 e tantos anos. Um nadador, quando se aposenta, tem 20 e poucos anos. Tem toda a vida pela frente. Então, é um contexto completamente diferente de uma pessoa que não está envolvida no esporte. Matheus, rapidinho aqui, ó. A Maressa mandou um abraço, falou que esse assunto é extremamente importante da gente conversar e parabenizou pela iniciativa. Tenho certeza que você conhece. O professor Sim. Rodrigo Zaca também, que é lá de Portugal. Valeu, Zaca, pela presença aí. Matheus, você acabou, então, falando que essa conversa com a Pamela te fez ali virar uma chave para você começar a se preocupar um pouco mais com esse assunto. Teve algum outro momento, alguma outra situação que você falou assim, caramba, eu tenho que realmente, agora não tem jeito, porque às vezes você vai enrolando, né? Não, tenho que me preocupar com isso, mas deixa para depois. Tenho que me preocupar com isso, mas eu posso pensar nisso depois. Teve alguma outra situação, algum gatilho? Tiveram vários, assim, não foi uma coisa específica que também me impulsionou para tomar a atitude, né, de começar a pensar nisso. Às vezes a gente começa a planejar muitas coisas e não toma a atitude, não chega à etapa da ação mesmo. Então, até um pouco antes disso, já havia uma certa preocupação em mim de começar a planejar as etapas da minha carreira, a transição e o pós também. Mas, principalmente, eu acho que o incômodo interno comigo mesmo me fez me movimentar. Como eu citei a questão da insegurança, às vezes, que o atleta tem, né, no cenário da natação nacional,
a gente sempre chega no fim do ano, a gente percebe uma movimentação assim, nas competições, uma certa mudança de semblante dos próprios atletas e alguns clubes que focam especificamente no resultado em si, sem levar em consideração se a pessoa já apresentou o resultado, se a pessoa está passando por algum momento, ou se a pessoa ainda está tentando chegar num certo resultado, mas está se dedicando ali no dia a dia e as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? É sempre uma construção. A construção do resultado na natação também é assim. Muito treino, muita dedicação, assim como a construção da transição de carreira, que você tem que transitar de um momento até o outro, né? Então, como que você vai fazer isso de uma maneira mais inteligente, mais assertiva? Então, de certa forma, quando a gente percebe mais esse cenário e a gente começa a imaginar, cara, como que eu vou criar estratégias para que eu não sofra em alguns momentos, principalmente emocionalmente, porque eu preciso do meu emocional bem para eu treinar meu corpo. Porque se o meu emocional não estiver bom, eu não vou conseguir compromete todo o restante, corpo, né? Exato, não vou conseguir colocar o meu corpo no limite que ele tem que chegar. E essas pequenas coisinhas foram se somando dentro de mim, e eu sempre fui um cara que eu gostei muito de ter autonomia nas minhas próprias ações e ter uma certa tranquilidade para executar essas ações e esses planos, né? Então, eu comecei a querer ser um pouco mais independente em relação a clubes e até mesmo a natação em si. Eu quis criar estratégias para que eu pudesse fazer dessa independência uma certa tranquilidade para eu focar também no próprio esporte, né? Uma via de mão dupla ali. Então, Sim. uma coisa foi meio que ajudando a outra. No meu caso, funcionou dessa maneira. Eu conheço pessoas, amigos também, alguns outros atletas que não têm tanta preocupação quanto a isso e conseguem performar bem mesmo com uma faca no pescoço. Eu já tenho uma certa dificuldade nesse cenário, então eu acredito que você estando bem e você estando tranquilo é o cenário ideal para você performar em qualquer área, seja no esporte, seja no trabalho, seja no profissional, seja no educacional, seja na escola. Então eu procurei meios que não me afetassem emocionalmente, não me afetassem principalmente psicologicamente. Eu passei por algumas fases, alguns períodos no próprio esporte, né? Onde eu tive uns casos de um choque emocional muito grande por algumas perdas que eu tive, familiares, né, de parentes mesmo, e por algumas situações da própria natação que me levaram a enxergar as coisas de uma maneira meio negativa. Então isso tudo foi se somando, e essa somatória me causou muito incômodo, porque me doía no dia a dia, né? Eu acordava cheio de preocupação, acordava já pensando em cenários negativos que pudessem acontecer, como que eu me livraria dos cenários negativos. E aí eu comecei a me planejar, em vez de eu me preocupar com o negativo, eu me preocupar com o que fosse me levar para o positivo. Legal. O que eu posso fazer agora para eu sair de um momento meio obscuro, né? E alcançar e encontrar luz, encontrar alguma frechinha de luz. E aí eu comecei a realmente planejar. Antes de eu ter nadado a Olimpíada, eu tinha feito uma faculdade de administração, só que eu não completei. Eu abandonei e tal, e depois continuei só nadando. Depois desses períodos sombrios que eu citei agora há pouco, eu comecei a me preocupar mais com outras áreas da minha vida, né? Então, por exemplo, eu citei a escrita também, que eu gostava muito de escrever e tudo mais. Eu comecei a estudar sobre coisas relacionadas a marketing. Eu comecei a ler sobre marketing, eu comecei a seguir pessoas na internet que falavam de marketing.
eu comecei a procurar lugares que ensinavam marketing. Fiz cursos, fiz faculdade, inclusive. Quando eu estive no Flamengo, eu tive a oportunidade de uma parceria que o Flamengo tinha com uma escola de ensino, através do diretor Edson Terra, que está lá até hoje. Eu consegui me formar em marketing e consegui conciliar tranquilamente essas duas coisas na minha vida. E hoje em dia eu também estou em graduação em Educação Física. Acredito que no final do ano que vem eu já esteja graduado. E, assim, foram coisas que foram me tirando da visão negativa do esporte, porque realmente o esporte, uma hora, ele vai terminar e a gente vai ter uma crise de identidade grande, assim, nesse momento, é praticamente inevitável. Mas se você se enxergar de outras maneiras, de outras características, se você reforçar outros pontos fortes que você tem em si mesmo, eu acho que esses momentos eles começam a perder força e você vai fortalecer o que é realmente importante para a sua vida, né? Pô, muito, muito legal, Matheus. É engraçado que, assim, eu tenho a ideia de que qualquer pessoa que queira alcançar a excelência em alguma coisa, ela vai ter que fazer coisas que os outros não fazem, e pode ser que muitas vezes ela seja uma pessoa sozinha. Está cercada de pessoas, mas ela é sozinha, porque muitas pessoas não acreditam no nosso sonho, porque aquele é um sonho nosso e a gente enxerga coisas que as pessoas não conseguem enxergar. Só que acontece isso, né? As pessoas estão ao nosso redor, mas você se sente sozinho, porque parece que você anda contra a correnteza, contra a maré, né? É interessante, em qualquer área, né? Estou te ouvindo falar, estou pensando em mim. É exatamente um pouco disso, né? E eu acho que a realidade, assim, é que cada um tem o seu modo de operar, né? Seu modus operandi. Mas eu acredito também que a gente tem que perseguir o que a gente acredita, né? E principalmente o que a gente acredita para nós mesmos. Sim. Talvez a minha realidade não faça sentido para alguma outra pessoa, mas que ela persiga também o que faz sentido para ela. E eu acho que na natação, e não só na natação, em outros esportes também, em outros ambientes, quanto mais a gente trouxer essa individualidade positiva, é melhor para todo mundo, né? Porque você consegue ajudar várias pessoas, às vezes, para encarar a caminhada delas, enxergar alguma coisa que elas talvez não estivessem enxergando e que, com a sua coragem, com a sua atitude, com a sua disposição de, mesmo sendo difícil, fazer um caminho diferente da maioria, você consegue mostrar para a maioria e falar, ó, tem esse caminho aqui também, dá para fazer. Legal, legal. Você comentou aí que gosta bastante de escrever, né? Se você pudesse escrever uma... Você está com quantos anos agora, Matheus? Eu estou com 29. Se você pudesse escrever uma carta para o Matheus de 15 e 16 anos, pensando nesse momento da transição, o que você escreveria para ele? Essa é difícil. Eu poderia pensar assim em um monte de coisa, né? Mas eu acho que tudo que aconteceu na minha vida me fez ter a cabeça que eu tenho hoje em dia e me fez encarar as dificuldades e as oportunidades também com os conhecimentos que todos os acontecimentos me trouxeram, né? Mas se eu fosse dar talvez não seria uma carta, seria um bilhete, ia ser uma coisa rápida. Eu ia falar, olha, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe o que fazer, só começa a se planejar um pouco antes. Eu ia dar só essa dica, só se planeja um pouco antes, porque eu tive muitas vontades dentro de mim em todos os anos de natação. E as vontades que eu achava que seriam benéficas para mim, eu ia e agarrava. Já deu muito certo algumas vezes, outras vezes não deu certo, mas se tornaram aprendizados. E todos esses aprendizados eu carrego comigo, não só para natação, mas para desafios da vida, do cotidiano hoje em dia também, que eu me deparo com algumas coisas. E eu consigo usar alguns aprendizados tanto teóricos, de conhecimento
prático, tanto de conhecimento mental, de controle da própria energia, assim, e colocar as coisas na direção certa. Então, acho que não ia falar muita coisa, não ia escrever muita coisa pro Mateuzinho, só ia falar para ele começar a se planejar um pouco mais cedo. Tá, mas e se fosse um atleta hoje aí de 14, 15, 16, com as redes sociais, pelo caminho que você pretende seguir, né? Do marketing, utilizando as redes sociais, eu acredito, porque é o que a gente tem hoje mais forte. Como é que um jovem poderia, de maneira a mostrar sua rotina, a sua vida, como é que ele poderia usar as redes sociais para agregar valor ao que ele faz? Deixa eu abrir um parênteses antes, Matheus. Muitas vezes as pessoas veem a parceria que eu tenho com a Finis, isso deve acontecer com você, e mandam mensagem assim para mim: pô, Guilherme, arruma uma parceria aí para mim, arruma um patrocínio. Eu falo: não sou eu que mando, eu vou passar o seu pedido e a pessoa vai avaliar e ver se pode ou não. E o que acontece muitas vezes? Eles entram no perfil desse nadador, no perfil dele do Instagram, desse nadador, e é um perfil, mesmo sendo um jovem, é um perfil que a gente percebe que é assim, tá numa festa, tá na praia, tá não sei aonde. Como é que uma empresa vai se juntar a uma pessoa, não é, que tem valores que não são os valores que a empresa quer? Então, como é que um atleta jovem poderia ter essa manha? Essa é uma boa pergunta também, eu vou puxar um pouco para o meu lado atual. Perfeito. Além de continuar sendo atleta, né, eu estou num período de transição, mas hoje em dia eu também já trabalho com algumas coisas. E a principal coisa que eu faço hoje em dia é o marketing de posicionamento. O marketing de posicionamento ele surgiu principalmente por uma demanda pessoal minha e da Pamela. A gente abriu uma empresa, a Pamela ela é formada em cosmetologia, né? E ela começou a criar produtos naturais, porque ela cansou assim de ler os rótulos dos cosméticos e ver lá escrito petróleo, plástico, e tá tudo escondidinho, mas tá lá escrito, se a gente procurar, tá lá. E a Pamela começou a criar produtos naturais, cosméticos naturais. A gente planejou, a gente, deu uma conversada, uma planejada, e a gente estruturou tudo e colocamos em ação. Essa demanda ela surgiu do marketing, né? Falando mais do marketing agora. Ela surgiu porque a gente precisava criar meios e estratégias de divulgação da nossa empresa. E como eu estudei, já tinha estudado um pouco nisso, me aprofundei um pouco mais e acabei me especializando nessas partes. Principalmente no marketing de posicionamento. No caso de um atleta, hoje em dia tudo é movido pelas redes sociais, né? As redes sociais ditam o ritmo das coisas. Então, você possivelmente pode ser um campeão mundial, mas você não tem patrocínio nenhum, porque ninguém sabe de você, ninguém te conhece, ninguém sabe da sua rotina, ninguém sabe como você se prepara para você ser o campeão mundial. Aqui no Brasil... Um atleta amador que não ganhou nunca uma competição oficial, tem patrocínio de tudo quanto é lugar, né? Exatamente. O que a gente vê muito hoje em dia, principalmente, são influencers, né? Pessoas que não praticam aquele esporte como meio de vida, como uma coisa que elas fazem para a vida delas, mas elas se apresentam bem, elas divulgam bem e elas têm vários patrocínios. Como que um atleta poderia conseguir isso? Eu acredito que duas coisas no marketing se misturam muito. Você também tem o cenário, eu vou citar um cenário antes de fazer uma explicação. Você também tem um cenário de um atleta que o perfil dele é muito profissional. Você entra lá, você vê textos que você fala, cara, não foi essa pessoa que escreveu isso. Você vê fotos, divulgações e tudo, umas coisas, sabe, agradecendo a 1000 empresas de maneira escrita e marcando as empresas. Então, às vezes, isso fica um pouco chato, né? Denso para conectar com o público em geral.
Se eu sou um atleta novo hoje em dia, o que eu faria? Eu começaria a mostrar pontos importantes do meu dia. Ó, galera, se eu fizer isso daqui, se eu tomar esse café da manhã, eu sinto que eu vou treinar melhor. E aí talvez uma marca de pão vai patrocinar o cara, uma marca de energético vai patrocinar o cara. Ó, gente, eu hoje em dia eu tô fazendo, em vez de preparação física, eu tô fazendo uma aula de yoga. Desculpa, que seja uma padaria do bairro, não precisa ser uma padaria internacional, que seja algo do seu bairro, já está te dando uma ajuda, já está te ensinando, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, para o cenário dos atletas, eu acho que o lado da humanização também é muito importante. Porque você tem que mostrar que você está ali também, gerindo aquela rede, né? Passando informação para o público que você quer atingir. Porque senão fica uma coisa muito robótica e talvez não conecte pelo fato do público olhar e falar assim, não é o atleta que está divulgando isso, é uma outra pessoa. Então, hoje em dia, eu acho que é muito importante para os atletas. Eu sei que na natação, principalmente categorias de base, tem uma rotina extremamente puxada, principalmente nos grandes clubes, né? Tem umas rotinas de 2, 3 treinos por dia, de 2, 3 horas também. Então, às vezes, o atleta está ali sem ideia, sem vontade, sem ânimo, mas também não é uma coisa que vai demandar muita energia, mas pode ter um retorno muito grande para esse atleta. Então, o que eu faço hoje em dia, eu até fiz algumas postagens relacionadas a isso, como que as pessoas podem se posicionar melhor, e eu faço um pouco disso através da escrita também, né? Porque hoje em dia, como a internet virou um ponto de venda de muita coisa, e quando o atleta tenta buscar um patrocínio, ele está se vendendo, né? Ele está tentando vender a própria imagem dele. Você também não pode... Se eu chego para você, Guilherme, e falo assim, eu estou vendendo essa camisa aqui, quer comprar? Talvez você olhe e fale assim, cara, não, por que eu vou comprar uma camisa, né? A camisa não faz sentido, eu estou com uma camisa também, mas se eu falo para você assim, cara, essa camisa aqui, ela, o conforto dela, caramba, o caimento dela, eu não preciso nem passar de manhã, eu já levanto, pego do armário, coloco, parece que eu me arrumei em 30 minutos, mas eu gastei nem 10 segundos. E aí você talvez possa olhar e falar assim, caramba, eu queria uma camisa também, que nem amassasse, né, que pudesse me arrumar rápido, só vestir e sair de casa. Que é fresca, porque o Rio é muito quente, né? Isso, exatamente. Então, talvez a gente, olhando mais para divulgações com um lado mais humanizado, isso consiga conectar as marcas e fazer as marcas virem e darem alguma ajuda, ali, uma certa ajuda para o posicionamento daquele atleta. Só que é muito importante o que você falou também, né? De divulgação do que faz sentido, do estilo de vida que você tem, que faz sentido para você. Talvez se você também tentar inventar, eu não me cuido dessa maneira, mas eu vou inventar, vou fazer esses posts só para tentar um patrocínio. Você não vai conseguir fingir por muito tempo, né? Não vai dar para fingir a longo prazo. Então, o lado mais humano, assim, mais individualizado, mais personalizado, certamente é o que traz mais resultado. Legal. Matheus, tem uma pergunta aqui da Maria só. Vocês acreditam que os atletas, durante a carreira atlética, estariam dispostos a refletirem sobre a importância deste planejamento de transição e até de ingressar em um programa? Entendeu a pergunta? Então vamos supor, a galera ali, não sei, 17, 18 anos, vamos supor que o clube tenha um programa já pensando nessa transição. Eu acho que o COB tem alguma coisa parecida com isso, mas eu não sei exatamente quem é que pode participar, como é o processo. Mas pela sua vivência, você acha que os nadadores estariam dispostos a participarem? Olha, eu acredito que sim. Foi a Marissa, né, que perguntou. Marissa, eu acredito que com certeza os atletas participariam, porque
é um período assim que você precisa realmente de uma certa ajuda e você precisa de exemplos também. Na natação a gente fala muito pouco sobre esse período e um tempo atrás eu estava até refletindo um pouco sobre o período de realmente quando o atleta para. Dificilmente você recebe informações de que, olha, esse atleta aqui parou. É sempre do nada, o cara vai lá e para. Por que que isso acontece? Por que que a gente não fala mais abertamente sobre isso, né? Então, eu acho que ter exemplos, e ter exemplos também do que você precisa fazer, como que você precisa se preparar para isso, como que você tira um pouco da dor emocional e você consegue enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, como que você busca oportunidades em mercados de trabalho diferentes, né? E esse é um outro ponto, eu acho que também é importantíssimo. Acredito que um atleta que se dedicou a vida inteira para o esporte, ele tem uma certa dificuldade, principalmente até no meu caso, eu tive uma certa dificuldade em montar um currículo. Eu não sabia, assim, eu falei, cara, o que eu boto no meu currículo? Que eu bati um recorde e tal, mas a empresa não foi. Campeão infantil, campeão juvenil, júnior, o que que tem, né, pô? Como empresa. Exatamente. Então, eu acho que seria com certeza fundamental, talvez não só em um clube, assim, mas imagina um cenário onde todos os clubes abracem essa ideia, né? O COB, ele tem um programa relacionado a isso, mas eu confesso que eu também não sei muito sobre. Eu acho que é a própria confederação, né, no caso a CBDA, que indicaria os atletas para estarem fazendo esse curso, mas eu também não sei muito sobre, não, não, não obtive muitas respostas também quando tentei contato, então a gente fica em alguns momentos meio no escuro mesmo, meio perdido realmente. Legal. Matheus, naturalmente em função da sua carreira, e eu acho até pelo que a gente está conversando, por uma característica própria, você está acostumado a estabelecer metas, né, se planejar, buscar alcançar aquele objetivo. O que que hoje, no pós-carreira, te motiva? Como é que você vai conseguir continuar motivado no pós-carreira? O que que você pensa para você? Eu tenho alguns planos para o meu pós-carreira, para o meu período realmente onde eu pare de nadar e ingresse nos novos projetos, mas eu posso citar um aqui, assim, com certeza de cara que já me vem à mente, que é a Natupan. A Natupan, se o pessoal aí que está assistindo não segue, procura lá no Instagram, é natu.pan. Eu vou Uma digitar aqui empresa no de pessoal. cosméticos naturais, tem produtos voltados para atleta e tem produtos voltados para realmente cuidados corporais e cuidados com o seu ambiente, né? Seja casa, escritório, ambiente de trabalho. O nosso foco maior aqui hoje em dia é o crescimento da Natupan, né? A Natupan é um projeto pessoal nosso, mas não só um projeto visando trabalho, lucro ou alguma coisa muito simplista dessa maneira. É um projeto que realmente a gente acredita que faz a diferença na vida e no cuidado que as pessoas têm consigo mesmas. São produtos que são desenvolvidos 100% de maneira natural, não tem nenhum aditivo químico, não tem nenhum efeito colateral, não tem nada maléfico dentro do produto. É só benefício realmente da natureza e de muita formulação, de muito estudo, né, principalmente da Pamela, para fazer... Esse site aqui, Matheus? Isso, é esse site aí. Se o pessoal procurar, tem o site, tem o Instagram lá também, nosso. Legal. Pessoal, o site é natupan, com M no final.com.br. Legal, parabéns. Parabéns para você e para a Pamela. Legal, excelente. Esse é um projeto que a gente está entrando de cabeça nele já há algum tempo. E para o futuro eu estou projetando também algumas coisas, principalmente alinhando esse cenário do marketing com o esporte, né? Que eu acho que isso é um fator ainda que existe pouco aqui no Brasil, é uma ajuda pequena que se existe e que às vezes muitos atletas perdem oportunidades porque
não sabem ou se posicionar ou entregam o próprio posicionamento na mão de alguma agência e essa agência não tem o conhecimento específico da área, né, do que o atleta atua, não tem uma linguagem mais natural. Então eu tenho alguns projetos assim já desenhados e em breve vou estar colocando a mão na massa nisso. Legal. Rapidinho, Matheus, pessoal do Peru aqui participando, eu estive no Peru esse ano 2 vezes, Matheus, com um curso lá de capacitação. Obrigado, Karina, obrigado aí pela presença, tá? Legal demais. Matheus, como é que você acredita, porque assim como muitas vezes a carreira do atleta, ela tem esse aumento de desempenho, não vou dizer do nada, mas num dia ele é campeão nacional, daqui a pouco o cara é campeão pan-americano, daqui a pouco o cara está nos Jogos Olímpicos, né? Isso muitas vezes pode acontecer também com os treinadores. Então ele fica perdido no meio disso tudo. Pela sua vivência, como é que você acredita hoje que os treinadores, os clubes e até mesmo a família poderiam contribuir para que essa transição aconteça de maneira positiva? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que principalmente o apoio da família é um apoio, eu diria que de certa forma genuíno e sólido, né? Você tem esse apoio, se você está passando por uma dificuldade, a primeira fonte de apoio que você busca é a família, né? A transição de carreira, ela é um período que de certa forma traz dificuldade. Por mais que você esteja planejado, você tem que saber se adaptar também, porque nem tudo sai de acordo com o planejamento. Eu acredito que o apoio dos clubes e dos treinadores é uma coisa que, principalmente para mim, assim, particularmente falando, existiu de certa maneira ali, eu acho que 40% dos clubes e dos treinadores que eu tive apoiaram um foco em alguma outra coisa aliado à natação. A maioria era só natação. Você tem que se focar na natação e a natação tem que ser o seu foco, o seu objetivo. Eu tive muito isso durante boa parte da minha carreira, de que se eu focasse em alguma outra coisa, o meu foco ia estar deixando de ir para a natação e eu ia, de certa maneira, me perder nos meus objetivos, né? E eu citei o período que eu tive nos Estados Unidos, e lá era exatamente o oposto, assim, principalmente os americanos, eu percebia que eles eram muito tranquilos para fazer qualquer tipo de coisa. O meu próprio treinador, o David Marsh, na época, nos dias que eram treino regenerativo, né, para a gente recuperar o corpo, às vezes ele falava assim, não vem para a piscina não, vai ou pro basquete, vai pro ginásio, vai pro campo, faz um outro esporte. E aí eu pensava, caraca, o cara tá me mandando fazer um outro esporte, cara. No Brasil seria o oposto, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente, de certa maneira, tudo está muito entrelaçado, né? Mas se a gente consegue tirar um pouco o peso da natação, a gente consegue enxergar outras possibilidades. Consegue ficar um pouco mais tranquilo e agir de forma mais natural e, consequentemente, mais assertiva, né? Quando a gente põe um foco em algum outro projeto, isso, de certa maneira, também contribui para que a gente não fique meio bitolado só na natação, remoendo coisas, Eu tive um período da minha carreira onde eu tinha um treino ruim e, cara, esse pensamento ficava comigo até o resto do dia. Eu falava, caraca, como que eu vou reverter esse treino ruim? Como que eu vou reverter isso? Como que eu vou reverter isso? E levava até o dia seguinte esse pensamento. E às vezes isso virava uma bola de neve, porque tudo ficava ruim ali no meu dia. Nada do que eu fazia, realmente eu tinha uma certa contentamento de falar assim, isso que eu fiz ficou legal, ficou bom. Então, uma coisa alivia o peso da outra, né? E eu acho que os técnicos e os clubes têm, de certa maneira, uma importância muito grande nisso. E uma responsabilidade muito grande nisso também. Porque
os técnicos e os clubes, eles podem ajudar muito o período da transição de carreira, ou eles podem dificultar muito também, só que sem saber. Às vezes é uma atitude normal para o técnico e para o clube de falar assim, ó, eu vou limpar essa equipe aqui e vou ter uma nova equipe. Vou renovar, vou botar figuras novas, vou colocar pessoas novas, vou renovar até, talvez, de repente, o quadro dos técnicos. E aí, para o técnico, também de certa maneira, é um choque, né? Mas se você tem um apoio, talvez um aviso antes, uma preocupação antes do clube, do técnico, de te guiar e entender esse momento, né? Eu posso citar, por exemplo, o Recreio da Juventude, que é o clube onde eu estou hoje em dia, e o meu treinador, o Regis Mensa. O Região é um cara onde eu tive oportunidade de trabalhar com ele no Pinheiros, e eu já conhecia ele há muito tempo atrás, né? Eu participei de um Sul-Americano Juvenil, acho que foi em 2013 ou 2012, e o Regis, ele era um dos técnicos da seleção, e eu estava sem técnico. Eu era do Botafogo, o Botafogo só tinha eu de atleta, e então não tinha o técnico lá comigo. E nessa competição o Regis me abraçou, cara, e me deu uma atenção de que eu pensei assim, caramba, esse cara, ele tá com os atletas dele aqui, mas de maneira natural ele percebe os outros atletas também. Ele dá atenção para todo mundo na seleção, ele cuida da galera, então eu fiquei mais próximo dele. Depois de uns anos a gente trabalhou junto no Pinheiros e agora a gente está lá no Recreio da Juventude junto também. Legal. E eu só estou lá porque o Regis, ele confiou nesse momento, e eu sempre fui um cara também muito transparente, e em uma conversa que a gente teve em um momento passado, eu falei para o Regis, eu falei, cara, eu estou tentando criar de certa maneira uma independência minha mesmo, como pessoa, para que eu possa continuar me doando para o esporte com o coração leve, com o peito leve, e de maneira tranquila, onde eu possa executar as coisas que eu gosto e que eu sei muito bem fazer, de uma maneira mais natural, mais tranquila, sem tanta preocupação, sem alguma coisa me puxando para trás. E o Regis e o Recreio, eles entenderam muito esse lado, né? Principalmente eu e a Pamela, a gente já tem toda a estrutura da nossa empresa aqui, a gente já tem todos os nossos fornecedores, né? A gente já tem toda a nossa logística operacional aqui. Então, o Recreio entendeu esse momento e, em contrapartida, a gente entendeu também o que eles precisavam e a gente se doa, de certa forma, de maneira mútua. Tanto eu e a Pamela quanto atletas, quanto o Recreio e o Regis quanto técnico e clube, né? A gente tem essa via de mão dupla de entrega e uma confiança no trabalho um do outro que faz esse momento ficar um pouco mais tranquilo pra gente. Legal. Matheus, a gente está se aproximando do final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, mas antes eu queria fazer uma brincadeira com você. Eu não sei se você vai lembrar, mas logo no finalzinho da pandemia, eu estive lá no Flamengo para poder filmar vocês. Não sei se você lembra, na época ainda os três treinadores ainda eram o Nandão e o Duda. Uhum. Aí, pessoal, a gente fez um carrinho para poder correr com ele, né, caminhar com ele do lado de fora da piscina para poder filmar os nadadores. Aí tudo bem. Aí foi a hora do Matheus. Tem livre. O carrinho, ele era... A parte que tinha contato com a água, ele era quadrado, não era muito hidrodinâmico. Aí o Matheus fez a saída dele, eu puxei o carrinho tão forte que o carrinho desintegrou. Pintou a roda do carrinho, a roda caiu dentro da piscina. Falei, caraca, o cara estragou meu carrinho. Por causa da velocidade do nado, né? A gente já tinha filmado um montão de gente, não tinha tido problema nenhum. Aí o Matheus quebrou meu carrinho. Eu lembro disso. Lá Deixa a sua mensagem aí, Matheus. Bom, a mensagem que eu até tentei anotar alguma coisa, né, para eu não me perder, mas a mensagem final eu acabei deixando em branco, porque eu acho que a mensagem que eu posso passar é o seguinte: durante a minha carreira inteira, e principalmente no início da minha carreira,
eu sempre busquei exemplos, né? Pessoas que eu pudesse me espelhar para eu conseguir chegar onde eu queria chegar de uma maneira mais fácil. Encontrei muitos exemplos, tive a oportunidade de fazer parte de equipes onde esses exemplos ainda estavam atuando, onde esses ídolos ainda estavam atuando. E hoje em dia, o que eu tento fazer é deixar, não só, eu acredito que a gente não fica marcado só pelo resultado que a gente constrói, né? Eu acho que a gente fica marcado principalmente pelo que a gente deixa nas outras pessoas. Então, a mensagem que eu queria deixar, se você é treinador, se você é um gestor, se você está assistindo, que independente do que você faça na vida, tente fazer isso e tente deixar marcas nas outras pessoas, tente realmente ajudar as outras pessoas, tente influenciar positivamente outras pessoas e persigam seus sonhos, acreditem em vocês mesmos. Eu acho que tudo que eu conquistei na natação, de certa maneira, todas as grandes conquistas, elas tiveram antes alguns desafios. E eu tive que ir superando esses desafios, principalmente acreditando em mim mesmo, acreditando que dava para eu conseguir fazer, que dava para eu chegar lá onde eu queria chegar. E nem sempre é muito fácil fazer isso. Às vezes o nosso monstrinho interno tenta jogar a gente para baixo, mas continuem reforçando o lado positivo e influenciem outras pessoas também, deixem marcas nas outras pessoas, que eu acho que assim as coisas vão fluindo e o mundo vai ficar cada vez melhor. Uma frase meio fantasia, assim, mas é realmente o que eu acredito mesmo. Eu também acredito. Matheus, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui anotando algumas coisas e eu acho que eu finalizo com a ideia do seguinte: a carreira de um atleta, a sua carreira, ela é temporária, mas eu acho que o legado que vocês alcançam, ele é para sempre. A gente tem exemplo aí de atletas como Gustavo Borges, o Xuxa, a Fabíola Molina, que estão ainda, de alguma maneira, envolvidas com a natação, e diversos outros atletas. Quarta-feira eu estava no Júlio Delamare e encontrei o Rafael Twin, é um atleta da antiga, que mora em Itaperuna, ele mora em Campos. Eu falei, caramba, cara, eu ouvi falar de você quando eu estava na faculdade, e ele ainda está envolvido com a natação, né? Então, o esporte ainda faz parte da vida da pessoa, ela ainda consegue contribuir muito com o esporte, e eu desejo muito sucesso para você e para a Pamela, enquanto casal, enquanto atletas, na pós-carreira de vocês. E eu espero que vocês continuem ajudando o esporte, porque a gente precisa de pessoas com essa vivência e entender que vai começar uma nova jornada, né? No meu caso, eu trabalhei já em 3 instituições de ensino superior e toda vez que a gente muda, parece que a gente está começando do zero, mas não é. É um novo Guilherme, é um novo Matheus, baseado em todas as suas experiências anteriores. Então, por causa disso, muito sucesso aí. Valeu, obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite também e desejo igualmente mais sucesso ainda para você, seus planos aí, e com certeza a gente se esbarra na borda das piscinas. Valeu, Matheus, obrigadão, tá? Um abraço, pessoal, até a próxima.